Bairro do Cônego, pertencente ao primeiro distrito de Nova Friburgo, era denominado de Fazenda do Cônego, pertencente a Antônio Clemente Pinto, o barão de Nova Friburgo. O fotógrafo da Casa Imperial, o alemão Albert Henschel, a pedido do imperador Dom Pedro II, fez imagens da Fazenda do Cônego no final do século XIX. Na Fundação Dom João VI, existem duas telas pintadas pelo artista italiano Elviro Martignoni, retratando a Fazenda do Cônego. Essas telas ficavam expostas, entre outras, na sala de jantar do solar do Barão de Nova Friburgo, no centro da cidade. Fomos pesquisar algumas casas antigas da outrora Fazenda do Cônego, como a que reside o empresário Hugo Scheren Seco. Hugo, você está morando desde quando aqui nessa casa e nessa região? Eu moro em Nova Friburgo desde 2000, mas essa propriedade foi comprada em 1987 pela minha mãe. Antes dela comprar, o herdeiro, que é o seu Luiz Turler da Silveira, que é filho do Zeca Silva, que era dono dessa fazenda, logo que ele herdou o pedaço de terra, ele teve um problema de saúde e veio a morrer e a família vendeu. Eles venderam o primeiro pedaço da terra aqui do lado para um agricultor. Em seguida vendeu esse pedaço de terra que minha mãe comprou. Esse agricultor botou à venda e meu irmão comprou. E aí, depois de anos, no ano 2000, que foi quando eu vim para cá morar, eles puseram a mata aqui em frente à venda. E quando eles puseram à venda, eu falei, vocês não fizeram inventário. Se vocês venderem, vocês não vão fazer, eu nunca vou ter o título de propriedade. Aí eu fiz o inventário, comprei a mata e hoje a propriedade é só da família. Em 2017, eu passei a comprar essa casa dos meus irmãos e hoje eu sou o único dono. O meu irmão ainda continua com o terreno dele, mas não tem casa ainda. O que você sabe, desde que você veio morar nessa residência e, consequentemente, nessa região, o que você sabe sobre a memória oral dessa região? Ok, eu vou começar atrás, antes do sítio. Na década de 60, a minha mãe é artista plástica, ela era amiga de um artista plástico que morou em Nova Friburgo, chamado Luciano Maurício. E ele morava na sede da Fazenda do Cônego, ali embaixo, do lado do GPH. Quem morava na frente era uma senhora, se não me engano alemã, ou casada com um alemão, o nome dela eu me lembro como Dona Maria, eu tinha 6 anos de idade. E eu ficava todas as férias de julho e janeiro no Cônego, em Nova Friburgo. Então a minha primeira referência é o Cônego. E a gente já andava pelo sítio São Luís, pela Cascatinha, e essa região não. E em 1987 foi comprado esse sítio. E a informação que nós temos é o seguinte, essa casa é de 1889, é o ano da República. Já ouvi dizer que aqui tinham escravos, não pode, porque foi depois da libertação dos escravos. Mas dizem que moravam afrodescendentes dentro do porão, porque eles continuaram vivendo na região, né? Inclusive, eu sei que embaixo do porão da casa foi criação de coelho.
casa, quando nós compramos, ela estava num estado deplorável. Nós tivemos que refazer o telhado e tivemos que mudar as telhas. Tanto é que as telhas não são originais, são telhas portuguesas, e as telhas eram aquelas telhas que o pessoal chama telha nas coxas, feito na duas calhas. A gente manteve o piso, manteve as janelas, manteve as portas. A cor não é original porque eu não achei o tom da tinta, mas tem uma porta no final que diz como era a cor, que ela está bem, assim, tá bem antiga a pintura, mas mostra qual era a cor original da construção. E qual é a cor? É um azul claro. Esse azul é um tom um pouquinho diferente. Tá? Porque não devia ser tinta, devia ser alguma coisa manipulada. Coisa natural, né? Da natureza que eles tinham. Né? Eu sei que a eletricidade chegou aqui em 1987, que nós, quando compramos a propriedade, teve a instalação da alta tensão e nós botamos um transformador e teve a eletricidade. A eletricidade que a gente tinha anteriormente, ela vinha da nascente lá de cima, e aqui tinha uma captadora que gerava um dínamo e levava a eletricidade para uma lâmpada na casa que é da sede dessa fazenda que já era de Zeca Silva. Né? No registro geral de imóveis, antes do Zeca Silva, o nome, eu não sei o primeiro nome, mas o sobrenome é Pires Barroso, que era o proprietário antecessor dele. Né? Outra informação que eu tenho aqui da região, que foi uma plantação de flores na época do Zeca Silva. Mas eu tive a informação também de pessoas que isso já foi na época do Barão de Nova Friburgo, tudo plantação de café. Tanto é que a terra aqui tem muito alumínio. É uma terra que não, assim, ela é ácida e tem muito alumínio. Isso um especialista me falou. Essa é uma região rural, nós estamos a 150 metros do limite urbano. Antigamente a área urbana era mais lá embaixo, mas à medida que os herdeiros do senhor Zeca Silva foi vendendo a propriedade, foram feitas lotes, casas, condomínios, e a área rural vem subindo, a área urbana vem subindo. Então eu ainda estou na área rural. A altitude aqui são exatos onde nós estamos, 988 metros, 998 metros. 1000 metros é no telhado, que eu já medi com um altímetro. É uma região, tipo, hoje que está preservada pelas nascentes, tem nascentes aqui. É uma região que os vizinhos optaram em plantar eucalipto, fazer pasto. Pouca gente tem mata ainda, né? Mas os animais ainda aparecem. Tem muito animal selvagem aparecendo, principalmente aves. Vê uma espécie muito grande de aves. Você sabe dizer o tipo de ave? Ah, muita coisa. Olha, pica-pau amarelo, vermelho, jacu, saíra de 7 cores, tico-tico, godero, sabiá laranjeira, sanhaço, tem vários tipos de gaviões. Inclusive esses dias me deram o nome de um gavião que eu não estou me lembrando agora, eu acho que é gavião lona, ele estava de olho nas galinhas. Há muitos anos atrás eu vi uma coisa muito engraçada. Era uma noite de nevoeiro e eu estava com a lanterna ligada. E de repente eu botei a lanterna para cima, de repente deu um clarão. Eu falei, passou alguma coisa na frente do facho de luz. Quando eu olhei para a árvore, tinha uma coruja branca que eu nunca mais vi. E essa coruja me parece que já está em extinção. Tem corujas, tem aquela saracura, siriema. E na parte de mamíferos tem irara, coati, cachorro do mato. Esses dias tinha uma paca, mas alguém desce aqui a rua em velocidade, o que não deveria, matou, atropelou essa paca. Tem tatu. Tem muita coisa que a gente não fala para os caçadores não virem, né? Porque a gente protege, faz tudo para proteger os animais. É uma região com muita as espécies não são muito variadas, porque como foi plantação, a característica da Mata Atlântica ficou um pouco afetada. Hoje, quando eu fui ver a nascente, eu vi que vários palmitos estão rebrotando, que os passarinhos estão espalhando as sementes. Então, pela umidade, a gente vê que a terra aqui ela vive bem, né? Aqui eu marco a temperatura, é uma coisa que eu gosto. A temperatura média aqui no inverno, mínima, chega de 6 graus e no verão não passa de 32, então sempre é uma temperatura agradável. Chove muito aqui em Nova Friburgo, como toda a região.
Você falou bem em relação à fauna, com relação à flora. O que foi nativo aqui nessa região, já que você é um observador aqui da região? Olha, eu acho que a região foi um pouco afetada, porque isso tudo já foi plantação de café, né? Então eu vejo pouca variedade, não é muita variedade não. A minha esposa ela tem um ideal que é comprar mudas e trazer mudas daqui. E eu conheci um professor de Nova Friburgo, o professor Rosalvo, e assim que ele soube que eu comprei a propriedade, ele veio me policiar, porque ele era político nessa questão ambiental. E quando ele viu aqui, ele até me elogiou muito e ele me fez um pedido antes de morrer. Habite somente com Mata Atlântica. Não traga espécies de outros países, de outras regiões, porque isso vai criar um desequilíbrio. E a gente faz isso. A gente tem mudas de jacarandá, a gente vê muita... tem o pinheiro nativo, tem as madeiras que não são madeiras de lei, que elas têm uma vida curta, crescem rápido e caem com o vento. Tem a araucária aqui, é uma região de araucária. Tem baúba, essa é uma árvore nativa também que pedem para não fazerem... Agora você falou em pinheiro nativo? Aquele é um pinheiro chileno. Tá. Aquele pinheiro foi plantado em 87, assim que minha mãe chegou, a gente não sabia. O pinheiro nativo é um que tem ali. Eles são da região, é uma madeira boa, dá para fazer esteio. Hugo, essa região aqui era uma região de passagem de tropas de mula, de quem vinha, onde hoje é o 3º distrito, né, Campo do Coelho, as chamadas terras frias, né, eram as terras frias, e os tropeiros traziam mercadorias passando aqui por essa região. Você chegou, eu conversei com uma senhora que mora aqui, um pouco acima de você, e ela me disse, o marido dela me disse que se lembra de tropas ainda passando por essa região. O que você sabe? Eu sei que a estrada passava por ali por cima e falam que aquela estrada foi cavada na montanha pelos escravos. Foi antes da fundação de Nova Friburgo. E ela é uma que ela vai para ali e vai sair em Cardinó. Antigamente dava para passar de carro, hoje não dá mais, porque com o tempo foi descendo terra e acho que isso dá para ir a pé ou até de bicicleta, ou alguém de motocicleta mais aventureiro. Que atrás desse morro é o bairro de Cardinó, né? A região de Cardinó. Eu sei o nome das montanhas aqui da região. Aqui na frente é o Chapéu da Bruxa, aqui mais à frente, na minha frente, é o Pico da Pirâmide. Essa pedra daqui é o Fonfig. Aquela é o Imperador, a de trás ali é a Catarina, o Caledônia está atrás, ali atrás tem outras montanhas, mas os 3 picos ela está bem nessa direção daqui, né? Então essa região ela é muito de granito, né? São pedras antigas.
Quer dizer que passando esse morro a gente sai em Cardinó. Cardinó. E era o caminho mesmo das tropas. Sair na estrada Friburgo-Teresópolis, exatamente. E aqui, quando nós compramos isso, na documentação do cartório, era distrito de Campo do Coelho. Houve uma mudança, que eu fui na secretaria, aí me falaram que houve uma mudança, não é mais Campo do Coelho, agora acho que é primeiro distrito isso aqui. Mas eu me lembro que quando a gente comprou era Campo do Coelho, inclusive teve uma enchente que molhou o cartório de Campo do Coelho e a documentação foi afetada, talvez a partir dali que mudaram. Na primeira metade do século XX, as Terras Frias, como era conhecido o distrito do Campo do Coelho, ainda não produzia hortaliças como nos dias de hoje, mas tão somente milho, feijão, batata, abóbora e outros tubérculos. Comercializavam no centro de Nova Friburgo os produtos de sua lavoura e havia alguns caminhos pelo qual passavam as tropas de mulas de um distrito ao outro. Um desses caminhos é o que vemos nessas imagens, atravessando a localidade de Cardinó e chegando nesse local em Vargem Grande. Centro do Cônego, outra preciosidade, essa linda residência em estilo colonial. Muitos imaginam que essa residência é a casa-sede da Fazenda do Cônego, mas não é. A casa de vivenda da outrora Fazenda do Cônego era de pau a pique e muito mais modesta. Entrevistamos o vereador Zezinho do Caminhão, que nasceu e residiu a vida toda no Cônego. Escolhemos para fazer a entrevista à frente da residência da família Cunha, uma das mais importantes produtoras rurais nesse bairro no passado. Zezinho, os seus avós paterno e maternos vieram do centro-norte fluminense, né? Você me falou região de Macuco e Duas Barras. Então, possivelmente tiveram como atividade econômica a agricultura. E eles vêm justamente para a Fazenda do Cônego, é isso? Exatamente, né? Um avô, né? Ele veio de Duas Barras, outro veio de Macuco, né? Eles migraram para aqui e justamente se localizaram aqui no Cônego, né? E aí começaram novamente nas suas atividades, né? De sobrevivência, que é a agricultura. E o que eles plantavam? Basicamente flores, né? Eles começaram aqui, talvez a população, né, não tenha ouvido, ou poucos conheçam aquela flor chamada saudade e palmas, né? E tinha alguma coisa de egípcio também, mas ele se baseava justamente nessas duas plantas, né? Palmas e saudades.
E eles compraram um sítio aqui ou trabalhavam para alguém como meeiro? Você sabe dessa história? Na verdade, né, veio com a família com pouco poder aquisitivo, então eles trabalhavam, né, justamente com isso que você colocou, meeiros, né, e eles arrendavam os terrenos, né, para poder trabalhar. Ele trabalhou muito tempo para um fazendeiro aqui muito conhecido da família Silva, né, que era seu José, era conhecido como Zeca Silva, né, lá do Vargem Grande. Então trabalhou muito tempo para essas famílias, né, nessa condição de meieiro. E o seu pai continuou essa atividade dos seus avós de plantação de flores? Durante muitos anos da vida dele, ele sobreviveu e sustentou nossa família através dessa parte de agricultura, né, plantando essas flores. Quer dizer, deu continuidade então a essa atividade dos pais. E você também, Zezinho, você deu continuidade? Como é que foi sua vida? Na verdade eu não dei essa continuidade, né? Eu, assim que eu fui me formando, né, fui me crescendo, né, eu caminhei por outras atividades, apesar que ainda ficou um vestígiozinho, né, que durante a minha infância, lá entre meus 8, 12 anos, eu trabalhava fazendo jardim. Eu fazia jardim nas casas das pessoas. Então, de qualquer forma, né, ainda ficou um vestígiozinho dessa questão das flores, né, alguma coisa ainda respingou em mim. Agora, você nasceu em Vargem Grande, que antigamente era Várzea Grande, né? Exatamente, eu nasci lá numa propriedade, hoje a casa não existe mais, né? Nessa casinha pertencia, né, à fazenda do Zeca Silva, né? E lá no alto, e às vezes eu não passo ali, eu não me lembro, né, que eu nasci ali naquela casinha ali, hoje ela não existe mais. Você não é tão velho assim, você está com 55 anos, mas você se lembra de um cônego ainda com características rurais? Lembro sim, porque na minha infância, né, eu andava muito nessas plantações do que o meu pai, né, praticava. Eu gostava muito, porque a planta saudade, ela dava muitas folhinhas. E aí o tico-tico, né, o coleirinho fazia ninhos, né, nesses pés de planta. E eu gostava muito de andar ali procurando, né, esses ninhos, né. Então eu lembro muito ainda, eu lembro que aqui no sítio São Luís, teve um período que nós moramos no sítio São Luís e meu pai fez uma grande plantação de palmas. Então eu lembro dessa época, a gente até tinha foto, hoje eu não me lembro se eu tenho isso mais guardado. Então era muito bonito, né, e eu lembro dessas raízes. Agora, Zezinho, o bairro do Cônego, aí no caso, a fazenda do Cônego, ela tinha as famílias tradicionais, né? Quais eram as famílias aqui muito conhecidas, grandes proprietários de terras aqui nessa região? Era a família Cunha, que inclusive a gente está aqui diante de um imóvel, né, de um patrimônio dessa família, que representa bem isso, né? Então, família Cunha, família Silva, né, que é da fazenda Zeca Silva, né, a família Froté, a própria família Barroso contribuiu muito, né, para que o bairro se tornasse o que é hoje, né, que ele representa a importância para a nossa cidade. Agora, a gente percebe também que você citou Froté, né, são suíços, aqui também era um bairro assim, de muito espanhol, né? Você é descendente de português com espanhol, né? Exatamente, né? A minha mãe é de família portuguesa e o meu pai de família espanhol, né? Então era assim, havia muita mistura dessas famílias, né? Então diversificava muito, né, esses países, né, que na verdade, se você for analisar, foi os países que ajudaram essas pessoas que migraram para a cidade, que ajudaram, né, fazer hoje, né, Friburgo, que representa aí dentro do estado do Rio de Janeiro. Onde você nasceu, em Várzea Grande, a gente esteve até lá e a gente viu que ali era uma passagem dos tropeiros que vinham do terceiro distrito. Você tem histórias assim do seu pai, do seu avô, sobre esse caminho de tropas, sobre os tropeiros que passavam por ali? Na verdade eu não tenho muita informação, porque eu tive a infelicidade de perder meu pai muito cedo. Meu pai, ele
faleceu com 42 anos e eu na época tinha apenas 14 anos, né? Então assim, eu convivi pouco com meu pai. Quando eu comecei a tomar conhecimento, né, na minha adolescência, né, do que era a vida, né, foi exatamente a hora que eu perdi o vínculo com meu pai, né, por uma fatalidade de doença, e então eu não tenho assim muita informação, né, assim, do meu contato com meu pai, né? Eu ainda tenho a imagem dele, mas infelizmente eu não tive esse prazer de conviver muitos anos com ele. Bom, Zezinho, nós estamos exatamente em frente à casa da família Cunha, uma família tradicional aqui da Fazenda do Cônego. Qual a importância dessa família aqui nesse bairro? Eles foram muito importantes porque eles contribuíram para o início do bairro, né? Investiram maciçamente aqui na agricultura, quer dizer, ele fomentou, estimulou a nossa economia, né? A nossa economia, ela ficou numa crescente a partir da agricultura, né, da questão das famílias que investiam muito, né, na sua sobrevivência, né, fazendo plantações. Então ela teve uma importância muito grande, tanto é que ela ainda tem esse patrimônio aqui, tem até representante que mora aqui na frente, né, então a gente ainda tem muita gente da família Cunha no bairro. Então eles, junto com as demais famílias que até nós já citamos, né, contribuiu muito, né, para que esse bairro, né, se tornasse tão importante para a cidade, né? E é importante que a gente, né, valorize essas questões culturais, né, reconheça, né, proteja principalmente o nosso meio ambiente aqui, né? Você pode olhar que nós estamos cercados de muito verde, né, que a gente dê todas as garantias da APA da Caledônia, que é uma proteção ambiental aqui para as nossas matas atlânticas. Então a gente precisa realmente de ter um olhar diferenciado para esse bairro, né, principalmente nessa questão de meio ambiente. Da Praça do Cônego, o busto do lavrador José Pires Barroso, que desde a Várzea Grande, hoje conhecida como Vargem Grande, até a Grota Funda, tinha uma imensa propriedade rural. O velho Barroso, como era conhecido, entrou na política se candidatando ao cargo de vereador, mas não obteve sucesso. No entanto, seu filho Alencar Pires Barroso
foi vereador durante 25 anos e prefeito em um mandato de 6 anos. José Pires Barroso plantava chuchu, abóbora, inhame, batata doce, frutas, hortaliças e se dedicava igualmente à apicultura e à criação de carpas. Destacou-se na década de 1950 no cultivo de flores e replantio florestal de eucaliptos. Mantendo essa atividade, ainda hoje existe no Cônego uma área com extensa plantação de flores de corte, mas não pertence mais à família Barroso. Até a metade do século XX, a maior parte da população de Nova Friburgo vivia na área rural. O bairro do Cônego é banhado pelo rio Cônego, que juntamente com o rio Santo Antônio, nascem no maciço do Caledônia. O encontro de suas águas na Praça Marcílio Dias forma o rio Bengalas. Nessas imagens, vemos José Pires Barroso ao lado do prefeito Dante Laginestra em sua plantação de trigo, atividade agrícola que foi pioneiro. Seu folder anunciava a venda de laranjas do tipo Bahia, Bahia Cabula, Natal, Seleta Branca e Rosa, Cipó, Bacu Urubu e Japonesa. Igualmente vendia pera, coco, lima de umbigo, limão do tipo doce, azedo, francês, Gênova e tangerina especial e de King Kong. No anúncio constava também a venda de flores de corte, como cravo. O velho Barroso foi o criador do Clube dos Lavradores do Cônego, igualmente conhecido como Casa do Pau Torto, em razão de sua estrutura ser de touros de madeira. Fundou o Sindicato Rural, a Associação Rural de Nova Friburgo e foi vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo.
Clube do Xadrez organizava e promovia a exposição de flores e frutos. Nesta foto de 1919, vemos a festa do Carreiro, no qual toda a família Barroso participava. Produzindo tantos legumes e verduras, havia a eleição da Rainha dos Lavradores, um concurso que envolvia toda a cidade. Nas festas juninas, o céu ficava pintado de balões e de fogos coloridos. As moças circulavam faceiras com muita chita e fita nas tranças. Já os rapazes, com bigodes feitos de rolha queimada, aplicavam remendos na roupa em estilo cubista e usavam chapéus de palha. As tradições populares eram uma paixão de José Pires Barroso. Foi o criador do Festival de Quadrilhas do Cônego, uma das mais importantes atrações turísticas de inverno em Nova Friburgo. A dança de quadrilha, herança da França, era marcada em francês pelo velho Barroso.
praça, avista-se mais uma linda residência no bairro do Cônego. No passado, a fazenda do Cônego possuía uma área de terras aproximada de 1.200 alqueires, sendo parte cultivada e parte em mata e capoeiras. Havia uma casa de moradia, um moinho, 2 senzalas com uma enfermaria em uma delas e uma cozinha para escravos. As outras benfeitorias eram uma casa para os empregados, rancho, galinheiro, pombal, estrebaria, ceva e viveiro para pássaros. Parece-nos ter sua atividade voltada mais para a construção civil, pois havia uma olaria, forno, estufa, engenhos movidos por água para serrar, máquinas para aplainar, máquinas para fabricar tijolos e tubos, para purificar e amassar o bairro, para prensar ladrilhos, para tornear ferro e madeira e outros engenhos, entendendo-se a palavra engenho como máquina. Havia trilhos da estrada de ferro por onde partia um carro da fazenda do Cônego até a vila de Nova Friburgo, possivelmente para transportar o material de construção que fabricava. O bairro de Olaria deve seu nome por ter havido uma olaria de fabricação de telhas, tijolos e canos em cerâmica na fazenda do Cônego. Até a década de 1830, após a subida da Serra da Boa Vista, a entrada de Nova Friburgo era pela fazenda do Cônego. Denominado de Arraial na década de 50 do século passado, o bairro do Cônego possuía uma população exclusivamente operária, como nos informa o jornal Gazeta de Friburgo, de 25 de março de 1950. Os sítios foram dando lugar a ruas, os charcos aterrados, iniciando-se assim a construção de residências. João Batista, você sempre varre aqui essa pracinha do Cônego, né? Um dia sim, um dia não. Me diz uma coisa, você sabia que aqui antigamente era a fazenda do Cônego, uma fazenda que plantava verdura, legumes, bastante flores? Você tinha essa informação? Não, quando eu vim para aqui, eles plantavam até era flores. E tinha que ter um depósito ali de área de flores. É? Ali no canto tinha um depósito antigo. Aí vinha pro depósito ia pro rio. E as flores vinham para ali. Depósito com ali. É, né? Era tudo flores. Você chegou a pegar essa época? Aí não tinha legume não. Era flor mesmo. Quais eram as flores que eram plantadas? Era talha, monte-osso, tanto assim. E todas as flores. Que ponto exatamente eram plantadas as flores aqui no Cônego, mais ou menos? Vagem Grande e, tá certo. E o Garrafão. Na grota. Você sabia que era propriedade do seu José Pires Barroso? Era a maior parte, todas aí, era do Zeca Silva. Zeca Silva? A maioria. Você está com quantos anos? Estou com 60. 60? Então você conseguiu pegar essa época, né? E como é que você vê hoje o bairro do Cônego todo mudado, cheio de casas? Bom, né? Bom, mas que aquele tempo era difícil, era tudo estrada de chão. Para ir lá para cima, estrada de chão. Outra belíssima residência no bairro do Cônego é essa construção, cujos algarismos romanos indicam ter sido concluída no ano de 1927.
Assim como o amarelo era a cor preferida no Brasil colônia, o azul será no período imperial. Essa residência nos remete aos sobrados das antigas fazendas de café, cujas janelas e portas eram pintadas com tintas de material orgânico em azul royal. Quando essa residência foi construída, a Fazenda do Cônego exibia uma paisagem rural possuindo muitos sitiantes. O bairro do Cônego virou, nos dias de hoje, uma referência na gastronomia em razão de seus inúmeros restaurantes. As indicações de alguns locais foram alterados. De Fazenda do Cônego, o bairro passa a ser chamado apenas de Cônego. Várzea Grande é hoje conhecida como Vargem Grande. Durante muitas décadas, o bairro do Cônego possuía majoritariamente residências de veranistas cariocas e niteroienses. Mas atualmente isso não ocorre, se tornando um bairro das classes média e alta friburguense. Os seus edifícios acompanham de forma harmoniosa a característica bucólica do bairro. A cada momento, nos deparamos com lindíssimas residências que nos remete à lembrança da paisagem rural da outrora Fazenda do Cônego.